Apesar do considerável sucesso comercial, com mais de 5 milhões de cópias vendidas, o jogo Enter the Matrix foi alvo de duras críticas, que além de abordarem seus aspectos técnicos e sua falta de polimento, também foram voltadas ao enredo e aos personagens. De maneira compreensível, o que muitos fãs esperavam para o primeiro jogo, baseado na franquia, seria a possibilidade de controlar Trinity, Morpheus e principalmente Neo. Ao invés disso, tivemos como protagonistas dois personagens que, embora não sejam ruins, não possuíam carisma e importância na trama que justificassem um jogo próprio. Niobe e Ghost tiveram cada um seu papel ao longo da trilogia, em especial a Capitã da Logos, que ajudou no plano para chegar à fonte, e ainda cedeu sua nave para Neo. Mas mesmo assim, sua presença no jogo causou estranhamento e até decepção para muitos jogadores. As coisas não melhoraram muito com o The Matrix Online, um jogo de MMORPG de muitas ambições, mas que não foram acompanhadas pelo trabalho de execução, com problemas de performance e falta de variedade que a cada ano causou a redução de jogadores conectados, até o seu fatídico encerramento. Analisando todos esses tropeços, a empresa Shine Entertainment, juntamente com a Atari e sob supervisão das Wachowski, decidiram tentar novamente. Em 2005, 2 anos depois do encerramento da trilogia, a desenvolvedora lançou para os consoles da época o jogo The Matrix Path of Neo, que, como o próprio título indica, finalmente permite ao jogador controlar o grande herói da saga. O jogo, tal como Enter the Matrix, mistura elementos de jogos beat'em up com tiro em terceira pessoa para, novamente, levar a excitação das cenas de luta da trilogia para o jogador, seja através de um joystick ou de um teclado e mouse. Além disso, o fato do jogo ser protagonizado por Neo ainda permite inúmeras possibilidades para a gameplay, pois, como bem sabemos, o personagem é capaz de romper as regras da Matrix, logo leis da física não se aplicam à equação. A principal promessa dos realizadores era permitir que o jogador fosse capaz de desfrutar de todas as habilidades do escolhido e até explorar alguns elementos que não foram devidamente apresentados nos filmes. Ou seja, seríamos capazes de desviar de balas ou pará-las com a força do pensamento, enxergar a Matrix como ela é e até mesmo desacelerar o tempo com o uso da barra Focus, que aciona um modo em câmera lenta que nos permite prever o ataque dos inimigos e planejar melhores estratégias de combate e contra-ataques. E de fato, os realizadores conquistaram tais feitos. O sistema de combate é divertido, simples em essência, mas que exige domínio para ser totalmente explorado, além de contar com uma boa variedade de golpes, combinações e poderes especiais, além de armas de fogo para aqueles que preferirem um combate à distância. Outro ponto a se destacar está na trama. Diferente da estrutura linear de outros jogos baseados em filmes, aqui os realizadores optaram por montagens rápidas e dinâmicas de cenas clássicas dos filmes, que apesar de desordenadas, conseguem situar o jogador acerca da história, graças às narrações entre elas. Junto a isso, o Path of Neo ainda permite reviver os eventos do filme de maneira mais direta, sendo o melhor exemplo disso o momento da escolha das pílulas, algo que havia sido feito antes em The Matrix Online. Escolhida a pílula, somos levados a uma ambientação onírica, em que Neo enfrenta diversos inimigos aleatórios, o que na realidade é um teste para a escolha de dificuldade do jogo. Independentemente do resultado, a primeira fase real ocorre na Metacortex, com Neo sendo guiado por Morpheus pelo celular para fugir dos agentes. Além de permitir vivenciarmos essa mesma cena como uma fase de stealth aos moldes de títulos como Metal Gear Solid, o jogo ainda possibilita um novo desfecho, com Neo fugindo dos agentes e sendo resgatado por Trinity. Essas mudanças são uma constante ao longo do jogo, tornando a trama menos previsível. Graças a isso, temos mais momentos de treinamentos de combate, incluindo 2 focados no uso de armas de fogo e armas brancas, uma participação mais ativa de Neo na fuga após o déjà vu com o Gato Preto, além de ser possível controlar a metralhadora do helicóptero no resgate a Morpheus. Tais cenas ajudam a expandir os filmes da trilogia, mas sem desrespeitá-los. Porém, as Wachowski vão ainda mais além. Após a épica luta de Neo e Smith na estação do metrô, o desfecho é diferente, com o protagonista indo parar em um local aparentemente inacabado e repleto de bugs da Matrix, no subsolo da estação de trem. Eventos novos como esse prosseguem nos demais capítulos, como a caça de Neo pelos potenciais indivíduos que estão rejeitando a Matrix, mas que ainda não foram totalmente libertos, a sequência onírica no Palácio do Merovingio, que ainda conta com a infame luta contra as formigas gigantes, e claro, toda a sequência final, que é um enorme exercício de metalinguagem das Wachowski. Todos esses pontos culminaram em um jogo que, apesar de não ter sido um consenso entre a crítica especializada, se tornou um favorito entre os fãs de Matrix, que consideram este o melhor jogo da saga lançado até então. Em termos técnicos, o jogo não envelheceu bem na parte gráfica, com personagens modelados em texturas pobres e pouco expressivas. O combate, apesar de divertido, pode se tornar caótico diante de muitos inimigos em áreas reduzidas, além de problemas de performance, como queda de quadros, que é uma constante em todos os jogos da saga. Mesmo assim,
A possibilidade de controlar Neo pela primeira vez, com todas as suas habilidades disponíveis e com novidades trazidas à trama, fizeram deste um jogo subestimado, mas que aos poucos foi conquistando seu valor, e que pode até mesmo estimular revisitas com o lançamento de Matrix Resurrections. Falando nisso, o novo filme pode servir de pontapé inicial para uma possível remasterização de Path of Neo, ou até mesmo uma sequência, com a trama se passando ao longo dos eventos do quarto capítulo. Afinal de contas, diferente de jogos como Castlevania, Symphony of the Night e God of War 3, não é necessário criar uma desculpa para fazer o personagem perder suas armas e habilidades e tornar a experiência mais desafiadora. No caso de um possível Path of Neo 2, os realizadores já possuem um motivo contido na trama, já que o novo Thomas Anderson inicialmente parece não se lembrar de suas memórias ou de suas habilidades, mas que com o passar do tempo irá recuperá-las pouco a pouco, com a habilidade de desviar e parar balas e lutar de maneira superior a qualquer agente da Matrix. E da mesma forma que no game original, um novo jogo poderia até mesmo explorar novas habilidades de Neo, como as que já foram mostradas no novo trailer, em que ele consegue direcionar projéteis para outras direções e não apenas detê-los. Se incorporado corretamente à gameplay, poderíamos ter um jogo com uma dinâmica mais diversificada, com o escolhido explorando ainda mais suas habilidades e permitindo o jogador fazer o mesmo. Aliás, essa seria uma ótima oportunidade para desenvolver uma habilidade característica do escolhido, mas que teve pouca importância em Path of Neo: a capacidade de voar. Com as novas tecnologias trazidas pela nova geração de consoles e dos PCs mais poderosos, um novo jogo aos moldes de Path of Neo poderia permitir o jogador voar por toda a Mega City, por meio de um mundo aberto ao melhor estilo de GTA e The Witcher 3. E quanto à história, uma sequência de Path of Neo poderia inteirar sobre a proposta do anterior, de aproveitar de lacunas dos filmes para preencher com momentos inéditos e que enriquecem a trama principal. Seguindo esse raciocínio, o mesmo poderia ser feito com a trama de Matrix Resurrections, levando o jogador a vivenciar a nova aventura de Thomas, e até mesmo eventos que não serão mostrados no novo filme. Tudo isso, é claro, se trata de mais um exercício de especulação acerca não só do novo filme, mas de como a saga pode seguir a partir dele. Matrix ainda segue como uma franquia muito adorada, o que justifica todo o hype acerca do quarto episódio, que pode ser o retorno da saga aos seus melhores momentos, e por consequência, permitir que novos projetos relacionados a ela sejam desenvolvidos, inclusive no mundo dos videogames. Por ser o game favorito de muitos dos fãs, The Matrix Path of Neo seria certamente o título mais voltado para ganhar uma continuação, ou pelo menos um remake ou remasterização, para adaptá-lo às novas tecnologias dos games, com gráficos que beiram o realismo, velocidade de processamento maior e novas técnicas de gameplay e design capazes de criar a experiência definitiva de Matrix nos games. Com tais recursos em mãos, tanto a Warner quanto Lana Wachowski poderiam criar um jogo épico de ação, aventura e tiroteio com a mesma intensidade de um Devil May Cry 5, com o equilíbrio da linguagem dos games e do cinema de títulos como Uncharted 4 e com um mundo aberto repleto de possibilidades como um Red Dead Redemption 2. Mas como todo e qualquer projeto paralelo da franquia, tudo irá depender do resultado obtido por Matrix Resurrections, que lança em dezembro deste ano, com a responsabilidade de trazer a franquia de volta após 18 anos fora dos holofotes, e ainda entregar um filme que compense a decepção dos fãs frente ao que fora mostrado em Reloaded e Revolutions. O que permanece incontestável é que controlar o escolhido, com todas as suas habilidades em um jogo de videogame, permanece como uma ideia tão promissora como foi há 16 anos atrás.